Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Deus abençoe sua casa, sua vida. Em nome de Jesus, mais uma noite, mais uma oportunidade. Deus nos concedeu a segunda-feira, estamos aqui. Segunda-feira abençoada, muito trabalho, mas o trabalho prosperou, graças a Deus. Graças a Deus, o Senhor pôs a mão, abençoou em tudo no dia de trabalho, foi um dia de trabalho produtivo, graças a Deus. Por isso, tem aproximado do Senhor, então Ele vai requerer isso de você, porque a fé está toda a crença, né? É na fé. Quando eu falo assim, tu crês, né? A palavra crês, né? Você vai entender. Mas se tu crês, não pode acontecer, pode ser. Vai ser conforme tua fé, né? Conforme tu está crendo, vai acontecer. Então é preciso que haja fé, né? Nosso viver cristão. Sem fé não dá. Sem fé não vai a lugar nenhum. Não é verdade, pastora? A palavra diz o que quando fala que não tem fé? O que a palavra diz quando fala que não tem fé? Que não tem fé? Sem fé é impossível. É impossível, irmãos. Se nós não tivermos fé, vai se tornar impossível. Possível nós vencer. Porque... Por que vai se tornar impossível agradar a Deus? Porque a pessoa vai viver longe da sua palavra, a palavra que verdadeiramente aumenta a fé, né, daqueles que crê que Deus existe, né, pastor? Porque a palavra, ela é o conteúdo da fé. Enquanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente vai tendo fé em Deus, porque a gente vai lendo todos os seus feitos, suas maravilhas, seus milagres, o que Deus tem feito, né, pastor? Então a gente vai lendo e a fé vai crescendo, né? Então é aqui que a gente firma a fé, é aqui que a gente tem fé, é aqui que a gente vence as tribulações, os momentos difíceis da vida, lendo a palavra de Deus e vivendo de maneira assim que agrada a Ele. Porque você vai se envolvendo com Ele, como diz o outro, vai se enrolando com Deus, né? Vai vivendo assim, agarradinho com o Senhor, com fé naquilo que Ele deixou escrito, que é verdadeiro, né? A fé. É a fé. A fé, a pastora está falando um pouco da fé, é isso mesmo. Cada um, né, tem uma experiência de fé. E vou dizer uma coisa, amados e queridos irmãos, que você ali precisa saber. Porque a palavra diz, o que é a fé? A fé é o firme fundamento daquilo que não se pode ver, mas que se espera. Então, quer dizer, a fé é algo invisível, não é material. Nós vamos entrar aqui em uma conversa, pastora, sobre materialização, por exemplo, né? Hoje nós temos muito essa fé, a fé materializada. Quer dizer, é preciso haver uma matéria para que você passe a crer. Então você quer dizer que isso aí não é fé. Segundo a Bíblia, isso não é fé. Quando nós temos alguma coisa para ver, para pegar, apalpar, aí somos cegos. A palavra diz que os cegos que andam apalpando. Eles precisam apalpar, sentir algum objeto, alguma coisa, para depois eles começarem a crer. Porque ali, isso na verdade, irmãos, chega a negar a palavra de Deus. Quando nós vamos ler a palavra, pastor, lá em Hebreus, lê para mim, pastor. A palavra lá em Hebreus, no capítulo 11, os irmãos aí conhecem muito bem, você que tem Bíblia, capítulo 11, o verso 1. Vamos ler alguns versículos, né? Do 1 até o versículo 6. E depois eu vou falar sobre um ato de fé histórico na Bíblia, em que Deus ali, Ele prova a fé de uma pessoa de uma forma extraordinária. E Deus às vezes vem provar a nossa fé, né, irmãos? Lê para mim, pastora, aí no capítulo 11. 6, 11. 8, 11, 6, né? 6, 11. Eu tô querendo rir hoje, né, pastor? Mas o negócio aqui é sério. Vamos lá. Ora, olha só, hein? Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Eita glória! Entendemos que
Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando-lhes testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradar a Deus. O tema hoje é fé. Você tem fé? Oh! Tá, glória. A fé, com a fé, irmãos, né, a fé nos abre um grande leque de possibilidade, né, na vida espiritual. A fé falha, pastor, de vez em quando? A fé não falha, não. A fé não falha? É forte, é firme. A fé não. A fé não falha, quando falha é porque não tem fé. Então, você sabe quando é que a fé falha? Quando não tem fé. Não, é quando a gente passa um momento muito difícil na vida, que a gente fica em trevas. Sabe aquele momento muito difícil na vida mesmo? A fé não falha. Que você não consegue encarar mais muita coisa. Perdeu a fé. Aí você tá em trevas, aí perdeu a fé. Mas ela não falha. Aí o que é? Aí você entra em tribulação. Aí quando chega a tribulação... Aí quem falhou foi a pessoa, não foi a fé. Não. A fé ela é um ingrediente que não falha. Com a fé tudo é possível. Você pode apagar os dados inflamáveis do maligno, pois com a fé vós podeis pagar os dados inflamáveis do maligno. Pois com a fé. Ou pela fé, né? Com algumas traduções. Quer dizer, tendo a fé, você tem a fé ela é como para você um escudo que nunca vai falhar. Claro, nunca ele não falha. Agora, falha é o homem. Se a pessoa ficar fraca, como a pessoa estava falando, se a pessoa ficar fraca e vai esmorecendo, ela está perdendo a fé, está esvaindo a sua fé, e aí então vai haver uma falha, mas não é da fé, é da pessoa, né? Que ela esvaiu, ela deixou cair, sabe, ali a sua fé, ela deixou o desânimo entrar, deixou, sabe, de alguma forma, a incredulidade, né, que ir batendo na porta e vai ali, né, roendo a pessoa até que a pessoa cede e aí vem as falhas, mas não foi porque a fé falhou. A fé não falhou. A fé não falha. A fé ela é real, pastora. Nossas vidas, ela verdadeiramente fala. Tá lá, né? A fé tá lá, só que às vezes tá morta, né, pastor? Precisa tomar uma atitude, ter uma ação a qual possa vivificar novamente essa fé, né, pastor? Verdade. Então é isso, mas a fé é isso, a fé é desta maneira. Né? As pessoas às vezes elas querem provar suas fé, querem ver o tamanho, quer ver se fulano tem fé. Dá pra ver não, viu, irmão? Não dá pra ver não, porque a fé, ela fala que ela é algo que não é visto aos olhos. Nós vamos contemplar as ações quando nós agimos e procedemos como cristãos de fé. A palavra fé, ela vai se resumir em muitas coisas. Em confiança, né? Quando você confia verdadeiramente, a sua fé vai produzir. Então a fé, ela vai fazer produzir aquilo que você confiou e não duvidou. Então a palavra fé, ela vai assim, ocupando espaço, sabe, e posições na vida do crente, de maneira que a pessoa, sabe, ela vai conquistando espaço. Veja que quando Jesus chegava diante das pessoas e olhava para elas, se tu tiveres fé, né? Tu tens fé que isso pode. E a pessoa dizia, eu tenho, Senhor, eu creio, né? Outros falavam, eu creio, Senhor. Né? Então ali, a palavra era certeza. Eu creio porque eu tenho certeza que o Senhor vai fazer, que pode acontecer. Então é sempre assim, pela tua fé, tu foi salvo, né? Já viu que ele disse algumas vezes assim, pastora? Sim. Pela tua fé, tu foste salvos. Né? Para alguns que ali chegavam diante dele, às vezes acometido de enfermidade, coisa desse tipo, ele disse, a tua fé te salvou, né? Glória a Deus. Ele falou isso para aquela mulher do fluxo de sangue e outras pessoas. Ele comentou sobre isso. Vai em paz, porque a tua fé te salvou. Salvou ela daquele mal. E a fé tem o poder de salvar mesmo, pastor. Também salvar não somente das coisas naturais, mas também sabe, a salvação eterna, ela depende de fé, né? Porque nós temos que crer em Jesus. E aqui eu acredito que talvez algum por visão já tenha mencionado assim, sabe, tido uma certa visão de Cristo, né? Mas ver Cristo verdadeiramente ninguém nunca viu, na verdade, né? Da geração de hoje, contando com os apóstolos lá, esses andaram com ele, né? Mas os demais, depois daí por diante, irmãos, todos é um ato de fé. Acreditar em Cristo, acreditar na palavra de Deus, depende da fé. Não dá para ser crente sem fé, pastora. Porque nós estamos lendo aqui uma palavra, né, de quem nós nunca vimos, né? Recebemos essa palavra.
né? E aí nós sabemos que esta palavra, quando nós acreditamos, passamos a crer na palavra, ela começa a produzir. A palavra começa a produzir em nossas vidas feito. E aí nós passamos a acreditar. Não é assim? A palavra passa a produzir na vida das pessoas, né, na vida do ser humano, de uma forma tão extraordinária, que ela passa então a acreditar, que aí é o ato da fé. A fé, ela é algo, louvado seja Deus, que vai ali nos narrar hoje. Deus prova a fé. Não prova, pastora? Sabe que Deus prova a fé do homem? Ah, claro. E como prova? Prova? Oxi. Eita agora, hein? Prova. E se você for provado aí? Pastora, como é que é uma prova de fé? Explica um pouquinho aí, pastora. Uma prova de fé? É, uma prova de fé. Por exemplo, Deus quer fazer uma prova de fé ali com um irmão tal ali. Como seria uma prova de fé? Eu sei da fé de Abraão. Da sua maneira. Fale da sua maneira. Uma prova? É. Da minha maneira? É, pode falar. O que você acha que é uma prova de fé? Ah, pastor, tu me pegou em uma prova de fé, ó. Eu vou contar, se essa experiência for uma prova de fé, então ela vai valer hoje, né? Uma certa vez eu fui evangelizar. E tinha muitos índios, muitos ciganos no lugar, era só ciganos. E quando eu vi aquela multidão de ciganos com aqueles dentes tudo brilhando, parecendo ouro, eu fiquei até meio com medo, né, pastor? Porque a gente sempre ouve falar coisas, né? Na hora que eu olhei assim, eu falei, ai Deus, eu não vou não, né? Eu não vou não. Aí Deus falou pra mim assim, vai. Ele me lembrou uma palavra, né? Eu não lembro agora qual foi o livro, foi no Antigo Testamento. E quando Deus me lembrou essa palavra, na hora assim, me deu aquela graça tão maravilhosa. Falei, nossa Deus, eu tô com tanta fé que eu vou ganhar esse cigano tudinho agora. tanta graça. Aí fui e evangelizei o acampamento todinho deles, né? Todos eles. E acabou que alguns deles foram pro batismo, assistir, né? O batismo na época. Entendeu? Bateu medo antes, não foi? Bateu medo, não foi? Antes. Foi, a prova, né? A prova de fé. Deus colocou ali, o cigano amolando a faca, ó. E ainda eu cheguei, eu vi eles falando umas coisas e outras. E tinha um cachorro lá, rapaz, com esse cachorro ficou no meu calcanhar um tempão. E ele latia, ele corria de um lado, eu afastava do outro. Aí teve um que estava amolando a facona lá. Eu falei assim, eita Jesus, que prova é essa? Eu falei, pastor, ele estava amolando um facão lá. E falando uma língua que eu não entendia. Ele conversava com outro amigo dele, eu não entendia o que ele falava, Aí eu falei, eu posso entrar no seu acampamento para mim distribuir uns folhetos, fazer aí conversar com vocês, né? Porque vai ter um batismo aí, eu gostaria que vocês estivessem lá. Aí ele falou, peraí, falou na língua dele lá, né? E fez assim com a mão. Aí entrou pro acampamento, eu não sei o que ele falou pra lá, e voltou com aquela peixeira. Eu falei, Jesus, eu vou morrer aí dentro. Olha que prova de fé, né? Aí eu vou morrer aí dentro. E Deus falou assim, não vai não. Aí o cachorrinho, menino, o cachorrinho desgramado, não largava do meu pé, menino, ele ficava, sabe, assim, ó, beliscando meu pé, parecendo aqueles peixinhos que... Ai, Jesus, não sei nem explicar. Aí, irmãos, fica vendo. Aí ele voltou e falou, pode entrar. Na língua dele, eu não entendia nada, mas eu sabia que eu podia entrar. Aí eu entrando e aquele cachorro atrás, eu entrando naquele cachorro atrás do meu calcanhar. Aí fui falando com uma, falando com outra, aí chegou nenhuma. Aí ela, o que você quer? Eu falei, eita Jesus. Ai, ainda fiz assim na hora, né? Eu falei assim, ó, com você eu não quero nada não. Eu falei desse jeito. Foi uma coragem. Aí ela falou assim, o que você veio buscar aqui mesmo? Eu falei assim, eu vim lhe convidar pro batismo que vai ter aqui na frente. Aí ela falou, sabe o que é pra mim, irmãos? Eu vou jogar um feitiço lá, vai morrer todo mundo. Eu falei, não vai não vai morrer não. E se morrer, Jesus ressuscita. E é por isso que eu tô te chamando, para você também ser ressuscitada por Jesus Cristo. E ali eu comecei a evangelizar a cigana lá. E saí fora, né? Daí fui pra outra. Aí cheguei em outra, meus irmãos. Aí ela falou assim, o que busca? Eu falei, você vai pro batismo lá na frente. A gente tava fazendo ali, né? Aí ela falou assim, eu posso ir, mas eu quero te pedir uma coisa. Eu falei, o quê?
Ela falou assim, deixa eu ler sua mão. Eu falei, não, minha mão já está lida, Jesus já leu a minha mão e agora eu estou escrita na palma da mão de Jesus. Não dá mais para ler minha mão, não. Vamos embora lá que ele vai ler a tua. E escreveu o teu nome na palma da mão dele. E aí, irmãos, ali eu fui conversando bastante, conversei com todos e acabou que chegou a hora do batismo, né, pastor? Você está lembrado desse dia, né? E aí tinha alguns, né, ciganos lá. E foi para a glória do Senhor, mas foi uma prova, viu, irmão? A enfrentar os ciganos ali foi uma prova que eu achei que eu nunca ia passar. É que eu não lembro a palavra. Foi experimentado, né? Então a prova de fé vem, irmãos, de uns para uns de uma forma, para outros de outra, né? Essa foi a forma que ela enfrentou, porque verdadeiramente às vezes tem lugar que a gente entra que dá um arrepio, né? Não, dá uns arrepios, assim. E não é arrepio de coragem. Não, de medo, vontade de correr. Vontade de correr. Né? Mas aí o Senhor encoraja e a pessoa entra. Porque ali, pastor, é o momento que Deus está provando se a gente é crente mesmo, se a gente acredita nele mesmo, né? Verdade. Se a gente acredita. Se prepara, hein, crente? Sim ou não, né? Que Deus leva. Aí vamos perceber isso. A gente enfrentou algumas batalhas fazendo trabalho de rua, né, pastor? Evangelista, pessoas se levantar assim, ir lá na nossa porta e mandar a gente parar, pegar a nossa caixa de som e virar a caixa de som e dizer, eu não quero esse Jesus não, fica só para vocês. E aí, sabe? E aí nós ria, né? E continuava falando. E aí Deus abençoou grandemente as nossas vidas, né? Mas já passamos por algumas provas assim, algumas, né? Às vezes saí para evangelizar o irmão Jurandir, o irmão dele, agora sei o nome do irmão Jurandir, e mais alguns irmãos. Você estava, né? Como evangelizar, passamos por a Manaí, tinha mais algumas irmãs, Marrita, né? Marrita, tinha umas pessoas bem no começo da nossa fé. E aí entramos nos valados, no outro, aí chegou no lugar lá, o camarada pegou na gravata do irmão Jurandir. Assim, eu pensei que ia enforcar ele, assim, coitado. Não quer ser o Jesus, não sei o quê. Olha, hoje à noite o Espírito vai fazer uma visita para você. Mas não era bem isso que ele queria dizer, não, viu, irmão? Aí o camarada soltou a gola dele e ó, ele terminou o serviço dele ali e foi embora. Isso era no bar, né, irmão? Às vezes a gente entra no inferno, né, irmão? Tem um inferninho, né? Que às vezes você entra, é preciso entrar e pregar a palavra de Deus, né? Pastor? Mas com certeza o nosso irmão foi vencedor. O diabo ali ele falou que o Espírito ia visitar o sujeito. Aí largou a gravata. Aí já soltou logo a gravata dele. O negócio é sério. O negócio é tenso, né, irmão? O negócio é sério. Você não brinca com Deus, né? E ali, como já entendeu que a coisa ia pegar pro lado dele, né? Ele soltou logo o irmão terminou o trabalho e prosseguiu. A gente prosseguimos ali fazendo aquele trabalho. Então tem uma coisa ou outra que vai acontecer, irmão, né? Alguém que às vezes não vai gostar, né? Outro dia eu fui fazer um culto no lar aqui na região aqui, eu e a pastora, nós tínhamos uma motinha velha, né, pastora? Aí a moto só tinha um farol só, daquele mais alto que tinha. Aí entramos, sabe aquele lugar que o pessoal fica vendendo aquelas coisas, né, irmãos? Nós não estamos falando aqui, mas eles ficam ali negociando. E quando eu entrei com aquela moto, o camarada veio de lá pra cá com tudo em cima da gente. Baixa esse farol aí, rapaz, baixa esse farol aí, não sei o quê. Estão mandando baixar o farol, não sei o quê. Aí começou aquelas conversas assim e tal. Aí eu desliguei a moto, encostei na casa que a gente ia fazer o culto, né, pastor? Encostei na casa e fui lá falar com eles. Eu não dei as costas não, fui lá, no meio deles, estava sentado lá uns 4 ou 5, né? E sabe como é que eles ficam, né, irmãos? Eu falei, não, meu amigo, é o seguinte, né? Essa moto só tem esse farol, não tem outro. Se tivesse um baixo, eu tinha colocado. Claro, não é claro que eu tinha, mas ela só tem esse farol alto aí. E eu tô aqui na casa do seu vizinho aqui, fazendo um trabalho. Não, desculpa aí, pastor, desculpa aí, né? Aí já mudou a conversa, né, irmãos? Mas se eu virar as costas e ignoro, talvez, né? A gente não pode correr, né? De certas coisas, a gente tem que olhar direitinho dentro da situação e ali falar. Às vezes é preciso falar, né, pastor? Não ignore, fale, não tenha medo não. Não fica com medo não, porque o camarada deu uns gritos, ele dá uns gritos, mas ele não sabe com quem está falando também. Quando você vai falar e de quem você vai falar, aí as coisas mudam, irmão. Quando você chega falando de Jesus, as coisas mudam. Pode ter certeza, isso é fé. Né? As pessoas, sabe, até o diabo, o próprio diabo, quando você fala de Jesus, tem que murchar. Imagina um ser humano usado pelo diabo. Quando você fala de Jesus, não, meu amigo, eu estou aqui em nome de Jesus, falando do Senhor Jesus, falando da salvação, logo a ameaça vai cair por terra. Então a nossa fé ela vai ser provada. Mas é preciso o crente ter fé. Porque se o crente for covarde, irmão, se tremer o joelho, não vai não. Não vai ser vitorioso, né, pastor? Todavia, ele até pode ser salvo, mas não vai ter vitórias. As suas vitórias não vai ser tão galardoador assim, porque ele é covarde, né? E o covarde do caminho? Volta. Já foi dito isso com o nosso irmão Gideon, né? Quando o Gideon estava listando, pastora, né? Ali as pessoas para a batalha, disse que ele chamou quantas mil mesmo, pastora? Gideon? Pastora. E aí, Deus olhou para Gideon e disse: Gideon, tem muita gente, né? Tem muita gente, Gideon. Não tinha tudo isso, não. Deus queria a fé de Gideon.
Deus não estava querendo que Gideon fizesse um exército, na verdade, pastora, né? Deus queria só um ato de fé dele, que ele acreditasse que Deus ia dar o livramento, né? Sim. Mas ali foi fato que ele não... Ele creu que Deus estava no negócio, mas ele queria homens, né? E a palavra diz que... Aí Deus falou, pega esses homens que você tem e vai lá em tal lugar e faz uma prova com eles assim. Aí fez uma prova, né, com eles lá, irmãos. Na primeira prova, menino, mas foi gente, viu, pastor, que ficou para trás? Foi muita gente. Eu nem sei que ficou para trás. Foi, pastor. Foi muita gente, mas tinha muitos. Mas nem todos tinham fé. Estava ali por causa, sabe, digamos assim, do momento, da emoção, o calor, sabe, ali a conversa de Gideon, ali, sabe, entusiasmou aquelas pessoas. Às vezes as pessoas são entusiasmadas, pastora, por uma conversa, até por uma pregação. Mas pós ouvir a pregação, ela perde o seu ato de fé. A sua fé já não prossegue, sabe? Teve aquela fé naquele momento ali e logo passou. Né? E logo passou, né? Ali, aquela fé, a pessoa desvanece e termina não sendo abençoada. Mas eu quero falar hoje de outra personagem, não é nem de Gideon. Não é. Nem de Gideon. Pastor, eu mandei para os irmãos colocar o númerozinho ali, quem soubesse. Os irmãos estão procurando lá, ó. Foram procurar na Bíblia. Daqui a pouco vai aparecer o número ali de quantos soldados, quantos homens Gideon chamou para aquela batalha, né? Glória a Deus. E quantos ficaram? Né? Sei que por fim ficou um número. Ele chamou um número e por fim ficou um número ali, né, irmãos? Um número ao qual foi aprovado. Os outros todos foram reprovados, né? Porque não passaram nos testes de Deus, teste de fé. Deus às vezes nos testa, irmãos. Deus talvez tem um chamado para você. Deus tem um negócio para você fazer. Mas é preciso você ter fé. Por isso que diz que a fé Hebreus 11 primeiro fala o que, pastora? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Se espera, tá entendendo? A gente não vê o braço de Deus, né? Gideon não estava vendo o braço de Deus. Gideon simplesmente queria homens e muitos homens em volta dele para sair para aquela batalha. Mas não era os braços dos homens, a espada do homem que ia vencer aquela batalha. Era as mãos do Senhor. E ele não estava vendo esta mão do Senhor pelejando por ele. Mas aqui em Gênesis, no capítulo de número... Bora lá. Vamos para o texto da palavra, pastor. Responde, pastor, então, para nós. Peraí, pastor. Vamos para o texto aqui. Se aqui não está assim. Ele disse, tome agora o teu filho, o teu único filho Isaque, ao qual amaste, vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre um dos montes das montanhas que eu te direi. Glória a Deus. Preste bem atenção. Vamos aqui, pastor, a história, depois a gente vê isso aí. Vamos para a história aqui. Então a palavra está dizendo que Deus agora quer provar Abraão. É uma prova de fé. Glória a Deus. Por isso, precisamos, irmãos, ter fé. Senão, no momento em que nós formos provados, no momento em que vier para nós exercer a nossa fé mesmo, que for necessário você usar a sua fé, você pode vacilar. E se você vacilar, você vai perder, sabe, muito neste mundo espiritual. Muito, sabe, das suas vitórias não serão, aleluia, ali concretizadas se nós vacilarmos no momento de sermos provados pela fé. Preste bem atenção que Deus tinha uma promessa para Abraão, como todos os irmãos sabem, toda a igreja aí conhece essa promessa, de que Deus diz que através da vida de Abraão, louvado seja o nome de Jesus Cristo, sairia uma grande nação. E a palavra disse, amados irmãos, que Deus já prova Abraão desde o princípio, dando a ele, né, concedendo a ele ali uma mulher estéril, né? Já é uma prova, né, irmãos? Poxa, Deus tem uma promessa para mim, uma promessa da qual eu serei o pai de uma grande nação e a minha mulher é estéril, não produz filho. Como pode ser isso, pastora? Eu produzi moço. Não, como pode ser isso? Né? Não dá para perguntar? Como pode ser? Deus me faz uma promessa e o rio está seco. Como é que vai ter peixe no rio seco, né? Às vezes é assim, irmão. Deus faz uma promessa para você, você não está vendo nada. Você está olhando em volta de você, não enxerga
não enxerga nada, pastora. Você olha para cá, não vê nada, olha para lá, não vê nada, olha para cá, olha, não vê nada, olha para trás, não vê nada, olha para cima, não vê nada, só nuvens escuras, né? Não é nem sol, nuvens escuras, tudo. Parece que o céu está de bronze. Parece. Né? Tem um louvor que fala, né? Parece que o céu está de bronze. Você olha, está tudo fechado, tudo travado, mas Deus vai me dar algo. Aí é que entra essa matéria chamada fé. É mesmo aí, irmãos. Quando você está olhando, não está acontecendo, você está orando, pastora. Sabe, parece que a oração não está passando do teto, né? Parece que está caindo no chão, assim, ó. Se subir, está descendo. Já não tenho orado tanto, parece que a oração está descendo é para baixo, está subindo para o altar do Senhor. E aí você fica nesse momento, você fica, sabe, nessa sabe, ali, indecisão do que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo. Ali, amados irmãos, é um momento em que a sua fé está sendo provada, testada. Então Deus, como dizendo, Deus diz que Abraão vai ser pai de uma grande nação, a sua mulher é estéril. Hein, pastor? Fala aí. Fala, mano. Estou ouvindo hoje, estou aprendendo. Ela só quer ouvir, rapaz. Estou aprendendo, né, irmão? Veja bem, né, irmãos? A mulher é estéril. A gente aprende a ouvir. Aí tudo bem, pastor. Mas Deus não estava dizendo que Abraão ia ter 50 filhos, não é isso? Não. 100 filhos, 200 filhos. Não. Você vai ser pai de uma nação e todos esses filhos seriam produzidos de Abraão. Viria, sabe, ali do próprio Abraão e da sua própria esposa Sara. Não, Deus não disse isso para ele. Olha, você vai ter uma esposa e vai ter 1000 filhos. Nem a esposa não ia aguentar isso. Que mulher que ia aguentar isso? Que ser humano que ia aguentar isso? Que homem que ia produzir isso, né? E que mulher que ia suportar isso, né, irmãos? Entenda o que é fé. Aí que você vai entender o que é fé. Deus só dá um filho para Abraão. Sara só tem um filho. Depois de muito tempo, né, algo ali acontece. A palavra diz que ali algo acontece, pastora. Que ali, né, a mulher, ela fica grávida na sua velhice. Falar na sua velhice, né, irmãos? É bom a gente estar perguntando. Os irmãos sabem quantos anos essa Sara tinha quando ficou grávida? Grávida, né? Já na sua velhice. E diz que ela dá luz ao filho. E ali o amor, a alegria, né? Ali começa, irmãos, sabe, a irradiar o coração dela, de Abraão. E aí o mancebozinho, pastora, já está ficando um rapazote. Mancebozinho. Chamava de mancebo naquela época, né? Mancebo. Aí já estava ficando um rapazote. Aí a palavra diz que Deus aparece, disse assim, ó. Disse, toma teu filho, né? Deus ali vai provar a fé de Abraão, versículo 1 do capítulo 22 de Gênesis. E aconteceu depois destas coisas que Deus chama Abraão para uma conversa. Abraão, toma teu filho, a quem tu amas, vai lá e oferece ele a mim. Eita, glória a Deus. Aí estreitou, né, pastor? Ficou estreito? Mas Deus estava fazendo um teste, irmãos. Olha, os irmãos sabem muito bem que Deus não aceita sacrifício humano, né, pastora? A Bíblia já fala desde o princípio que Deus, ele não aceitava sacrifício humano, nem aceita sacrifício humano. Deus não quer que o homem, ele seja sacrificado, nem que ele pague nenhuma penitência, sabe, para alcançar algum mérito ou bênção de Deus, né? De maneira alguma, irmãos. Então nós sabemos que o nosso Deus, sabe, ele não aceita isso. E ali naquele momento que ele fala para com Abraão, ele não hesita, ele obedece a palavra de Deus, sabe, como Deus diz, tomou seu filho, né? Ali chamou seu filho, preparou. No dia seguinte, pastora, ele sai para o local determinado pelo Senhor, glórias a Deus. E ali a palavra de Deus vai dizer, louvado seja Deus, que ele sobe, chega lá em cima, prepara todo lugar. O rapazinho olha para ele e fala, pai, tá tudo certo, pai, aqui, né? Aí tá a lenha, tá feito o lugar, o holocausto, mas cadê o cordeiro? Eita glória, né, irmãos? Cadê o cordeiro? Né? E Abraão disse o quê? Deus proverá. Glória a Deus, aleluia, né? Mas imediatamente, ali Abraão toma seu filho, coloca sobre a lenha, amarra ele sobre o lugar, né, irmãos? Para ali levantar o seu cutelo e oferecer a Deus o seu filho. Mas o plano de Deus não era a morte de Isaac. O plano de Deus ali, irmãos, era a fé de Abraão. Deus queria saber se Abraão verdadeiramente acreditava, cria nele. Deus nunca quis a morte de Isaac, nem a morte de nenhum homem.
Deus não aceita esse tipo de oferta. A oferta, né, em sacrifício humano, Deus nunca aceitou e nunca vai aceitar, irmãos. Se tem alguém que pensa que Deus aceita, está enganado. Não é Deus. Se Deus pediu, não foi Deus que pediu verdadeiramente. Nesse pedido aqui, Deus, ele coloca Abraão em uma prova de fé. Veja que quando Abraão está ali pronto para oferecer o seu filho, Deus brada do céu: Abraão, vai parar aí. Já sei que tu és fiel. Glória a Deus. E aí diz que ao lado dele tinha um cordeiro, pastor, né? Enganchado, né? Ali naqueles matos. O anjo veio ali e amarrou ali o cordeiro, deixou amarrado. Para não fugir, para ele, né? Porque sabe que o cordeiro corre, né? Então deixou amarrado ali no mato, ele estava amarrado, trançado no mato ali. Abraão então desamarra seu filho, pega o cordeiro e sacrifica ao Senhor. Glória a Deus. Aí nós vamos para a história de Abraão. Esse ato de fé de Abraão, irmãos, ele é contado desde o princípio. Quantas vezes você já ouviu essa pregação sobre a fé de Abraão? Por que isto é pregado? É porque aqui, irmãos, amados irmãos, a partir deste momento, Abraão já era um escolhido, Abraão já era um homem abençoado, né? Na verdade, meus amados irmãos, mas a partir desse ato, a vida de Abraão, sabe, e a sua história, ela é, amados irmãos, narrada em toda a Escritura. Deus ali, ele contempla mesmo em Abraão o sujeito que ele era mesmo de fé, sabe, fiel a Deus em tudo. Então Deus abençoa grandemente a vida deste homem, irmãos, trazendo a narrativa para todo o tempo, até o momento, louvado seja Deus, de Jesus. Jesus prega sobre Abraão, assim como Abraão foi fiel em toda a sua obra, louvado seja Deus, aleluia. Ele chega a falar da menção do nome de Abraão, o próprio Jesus, por causa do ato da sua fé, irmãos. Então a nossa fé, ela é importantíssima, que nós tenhamos fé. E como é que somos provados na fé? Não é quando eu digo aqui, olha, aconteça isso e aconteceu. Eita, mas eu estou com a fé poderosa. Esse não é o momento de nós testar a fé, não é determinar e algo acontecer, né, pastora? Porque, na verdade, vai acontecer por causa do nome de Jesus, não é isso? É o nome de Jesus que faz acontecer. Claro que a fé vai colaborar para que isso aconteça, mas é o nome de Jesus que faz acontecer. A nossa fé é para quando nós formos provados, é para quando nós estivermos em momentos difíceis, quando estivermos, como diz, com o céu de bronze, que parece que a sua oração não penetra, não está passando, há um bronze, parece que há um campo em volta de você, há um bloqueio em volta de você, você está dentro de uma bússola de ferro e você está orando e a sua oração não sai daquela bússola, porque as respostas não estão chegando, mas você tem que continuar sendo crente, permanecer sendo crente, não se abale na sua fé, permaneça acreditando, permaneça orando. Agora me faz lembrar o Senhor sobre Daniel, pastora, quando ele estava orando a Deus, sabe, ele estava, onde ele estava mesmo? A pastora sabe? Daniel? Naquela época? Ele estava longe da sua cidade. Diz que havia ali, né, ele estava agora na Babilônia, nos caldeus, e ali ele começa a orar por Jerusalém. Todo dia ele ia para a janela, na direção de Jerusalém, e ele orava, né, ali, pedindo a Deus algo por Jerusalém. A palavra vai dizer, pastor, aqui, ele orou, né, por alguns dias, louvado seja Deus, e nada estava acontecendo, sabe? Parece que o céu estava fechado, mas Daniel não parou de orar, irmãos. Daniel era daqueles homens que oravam e Deus revelava, trazia revelações escondidas, o oculto, sonhos, Deus trazia diante dele. Mas agora Daniel orou uma vez, Daniel orou 2 vezes, Daniel orou uma semana, Daniel ora 2 semanas, pastora, e nada acontece, parece que está fechado, mas Daniel não perde a esperança, ele continua orando, ele ora a 3ª semana, conclui-se 21 dias de oração. E aí diz que Deus chega diante de Daniel com a resposta dizendo, Daniel, quando tu se pôs a orar, fechou sua batalha. Você está entendendo, irmãos? Houve-se uma guerra. Então, às vezes, mas esta guerra é até para nos provar, pastora. Daniel não desistiu. Ele continuou orando. Deus viu a sua insistência em oração e enviou o anjo de batalha para batalhar ali contra, sabe, aquele impedimento para que Daniel fosse ouvido. Às vezes assim é comigo, é com você, irmãos. É como eu estou dizendo, que às vezes parece que você está dentro de uma bússola de ferro. Você está orando e nada está indo e nada está vindo. Continua ali travada aquela coisa. Mas não pare de orar. Não perca a fé. Não desanime da sua fé. Prossigue orando. Prossigue crendo ali. Não, eu vou furar. Sabe, essa redoma de ferro ela vai derreter. Que eu vou orar até ela derreter.
arder, até ela se desmanchar, mas o meu Deus vai me dar vitória. É nesse momento que é preciso nós termos fé. No momentos mais difíceis de nossas vidas, é aí que nós vamos saber se nós temos fé, pastora. Nos momentos mais difíceis da sua vida é que você vai saber se existe fé em você ou não. Os que não têm fé logo correm. De uma pacada só correu quanto? Foi 20 mil? De lá pra casa correu 20 mil. Do Gideon, pastora? De uma pacada só já correu, foi uma pancada e tanto, irmãos. Tá entendendo? É sério, irmãos. É muito séria a coisa. Deus põe em prova e muitos não ficam. Às vezes você fala, o que fulano, sabe? Aí você vai conversar com ele, não! 22 mil, né, que voltaram pra trás. Tá entendendo? 22 mil é muita gente, né? Tá entendendo, mano? Aí você vai conversar com a pessoa, ô fulano, você tava tão bem. Rapaz, a luta foi grande, foi uma peleja, eu não aguentei não. Covarde. Covarde não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Já está escrito. Hebreus, capítulo de número 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. O camarada desiste, não é por causa da luta não, é porque ele não tem fé de continuar lutando. Quando nós temos fé, irmãos, nós continuamos lutando. Não importa o tamanho do inimigo, não importa o tamanho da luta, do adversário, eu vou continuar lutando, porque maior é aquele que me chamou, o Senhor dos Exércitos. Ele é maior do que todos, amados irmãos, e verdadeiramente os céus vai se abrir e eu vou receber minha vitória. Você vai receber sua vitória. Quando Davi chega diante daquele gigante, onde Israel está acovardada, Saul está acovardado, o exército de Saul está acovardado, e ele olha para aquele gigante ali soltando blasfêmia, sabe, contra Israel, contra o Deus de Israel. Ele olha para aquele gigante, pastora, e não se intimida. Ali mostrou um sujeito de fé. Ele disse, eu vou matá-lo. Eita glória. Tá entendendo, meus irmãos? Levanta seu dedo de profeta e disse, eu vou vencer. Eu já venci. Vou vencer esse inimigo. Vou vencer esta batalha. Pode dizer, levanta seu dedo de profeta, louvado seja Deus. Então o Davi, pastor, olhou para aquela situação e disse, eu vou matá-lo. Disse, não, você não pode. Você é um menino, você é isso. Mas não era um menino que ia matar. Ele disse, eu vou lá em nome do Senhor dos Exércitos. Quando ele chegou, pastora, sabe? Quando ele chegou ali, quando ele chegou, pastora, diante daquele gigante, veio aquele gigante, sabe, de lá para cá com a espada, com lança, e ele olha então para aquele gigante, tu vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. E esse Deus, Senhor dos Exércitos, ao qual ele depositava a sua fé, amados irmãos, ali jogou por terra o gigante, aleluia, diante dos seus pés, pastora, aleluia. Sabe, eu observo muito, pastora, aquela situação, aquela luta, aquela cena, sabe por quê? Por causa disso, porque Davi está de frente a frente. A batalha era, sabe, era um confronto de frente a frente, um olhando para o outro. E o Davi lança a pedra, né, pastora? Sim, como os irmãos sabem, roda a funda, lança a pedra, bate na testa. Não bate na testa? Bateu na testa. Irmãos, quando você bate na testa, para onde é que o gigante ia cair? Os irmãos sabem? Sim. Se bate na testa da pessoa, ela cai para onde? Vai cair. Vai cair pra onde, pastor? Sim. Pra trás, pastor. Bateu na testa. Se bate na nuca. Assim, né? Não, se bate na nuca, cai pra frente. Mas se bate na testa, cai pra trás. Mas a pedra bate na testa e o gigante cai pra frente. Ei, você entendeu o mistério aí? Sim. Que bate naquele homem ali, era só a fé de Davi. As mãos do Senhor vêm por trás, ali na nuca daquele gigante, e dá-lhe um tapaço ali na nuca dele, ele bate com a cara no chão, cai com a cara no chão, aos pés, amados irmãos, ali do Davi. O Davi toma a sua própria espada, a espada do gigante, corta a sua cabeçona grande, e ali leva como troféu e entrega a Saul. Aqui está, entregou o Senhor nas minhas mãos, esse circunciso, esse maligno, louvado seja Deus. E a festa foi muito grande. Quero dizer, a festa vai ser muito grande na sua vida, na sua casa, na sua família. Use a sua fé, tenha fé, não desanime em momento algum, ainda que a luta esteja cerrada, sabendo que o nosso Deus, amados irmãos, o que Ele quer é fé. Deus não quer tamanho, Deus não quer força. Veja bem, eu até falei que não é sorte. Foi por isso, pastor. E nem experiência, é Deus. É Deus. É Deus. A mensagem, o título é esse. Não é sorte nem experiência, é Deus. Ali não foi experiência de Davi com a funda e nem sorte de Davi. Foi Deus, nem foi a pedra. Foi Deus que derrubou o gigante aos pés de Davi. Diga, pastor. Como eu entrei naquele acampamento dos ciganos, foi essa palavra aí que Deus me deu.
Foi exatamente essa palavra aí, eu me lembrei agora. Eu vou te falando, né? Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Foi exatamente essa palavra. Tá entendendo? E realmente eu entrei para vencer no nome de Jesus. São vitoriosos, vieram ouvir a pregação, ouvir o batismo, né? E ficaram em paz, não incomodou ninguém, porque Deus amarrou ali o valente, irmãos. Então é Deus que vai amarrar o valente, é Deus que vai pelejar a sua batalha. Não tenha medo, só tenha fé. O crente não pode ter medo, tenha só fé. É Deus que vai agir por você, é Deus que vai operar na sua vida. Que Deus abençoe, fique com esta palavra de fé. Hoje a palavra é de fé, né, pastor? Fique com esta palavra de fé no seu coração. Nesta noite, em nome de Jesus, sendo pastora. Grandioso Deus e Pai amado, bendito, soberano, neste momento, meu Senhor, te agradeço pela noite de hoje, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, Pai querido e eterno, toma em tuas mãos a vida dos teus servos nesta noite, meu Senhor, Pai querido, vai agindo em sua alma, em seu coração, em sua mente, vai dando a cada dia fé, Pai, aumenta a fé dos teus servos. Eu sei, ó Deus, que a fé ela pode ser aumentada, meu Senhor e Deus, glorioso, aumenta a cada dia a fé deste homem, desta mulher, para que nos dias maus, nos dias difíceis, Senhor, eles não venham vacilar, eles não venham perecer, mas possam, ó Deus, de posse da fé, resistir, ó Deus, glorioso e eterno, de maneira, Pai querido, glorioso, que assim eles possam vencer, Pai, as lutas, vencer os dias, vencer os mal, ser mais que vencedor. Deus grandioso, poderoso, dai a eles o dom da fé. Se é preciso nesta noite, reveste, capacita, quando o nosso irmão Paulo escreve aos Efésios dizendo, tomai ali a espada do Espírito, tomai também, louvado seja Deus ali, Pai amado, falando sobre a fé, Pai querido, vai concedendo, revestindo com esta armadura. A fé ela é uma armadura, meu Senhor e Deus, que este irmão, esta irmã possa estar vestido e revestido de fé. Espírito Santo, nesta noite, tome em tuas mãos da tua igreja, o teu povo, Pai, abençoa, reveste, Pai querido, Deus grandioso, de maneira gloriosa, Pai amado, com esta vestimenta chamada fé, Senhor. Haja fé no coração deste irmão no seu dia a dia, em o nome de Jesus Cristo. Senhor e Deus, entra com a tua providência nesta noite em cada necessidade da vida deste homem, desta mulher, nesta casa e família. Tome em tuas mãos agora, Pai, vai operando, vai abençoando ali, ó Deus, a situação que ele possa estar enfrentando, meu Deus e Pai, a necessidade que ele possa estar passando. Vai em tuas mãos, providencia neste momento pelo poder que há em Jesus Cristo, neste nome poderoso, abençoa grandemente para a glória do teu nome a vida deste servo, desta serva tua, Senhor, desta casa, desta família. Tome em tuas mãos poderosa, em nome de Jesus Cristo, que este irmão possa ser atendido, esta irmã possa ser atendida nesta noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa grandemente deste familiar, deste irmão, desta irmã. Tome em tuas mãos poderosa, meu Senhor e Deus poderoso, abençoando, libertando, resgatando vida, famílias, meu Pai, inteiras, meu Senhor e Deus. Nesta noite, Espírito Santo, vai visitando este coração, Senhor, vai quebrantando o coração deste familiar, deste teu servo que tem pedido, clamado, colocado diante de ti, Senhor. Está libertando, meu Senhor, de toda prisão, toda ação do inimigo, toda amarração do inferno, seja quebrada pelo poder que há no nome de Jesus. Nesta noite, Pai querido, derrama sobre esta casa, sobre esta vida, as tuas bênçãos, em o nome do Senhor Jesus. Seja abençoados em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Um beijo no coração. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, pastora. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. Nosso canal no YouTube. Os irmãos podem estar visitando aí. Getúlio Costa, você pode ir lá visitar no YouTube nosso canal. Já tem alguns vídeos para você aí. Deus abençoe.